Quando a gente diz assim, bem-aventurados, né, o pobre de espírito, às vezes a gente interpreta de uma forma porque fala assim, como é equivocada. porque a gente às vezes vê a pessoa falando assim, aquele cara é um pobre de espírito, de um modo Exatamente. negativo. E como é que Jesus ia estar enaltecendo, dizendo que ele vai ser um bem-aventurado, né? Como a gente pode compreender? Quando nós ouvimos falar, esse cara é um pobre de espíritos, nós já mentalizamos o cara, aquele cara totalmente para baixo, totalmente mal, totalmente excluído, vamos dizer Sim. assim. Mas Jesus não nos quis dizer por esta bem-aventurança dessa condição, e sim os humildes. Ele fala dos humildes, os pobres de espíritos, os humildes, os ignorantes, vamos dizer assim, né? Que ignoram aquelas coisas erradas. Os humildes que aceitam a Jesus, aceitam os conselhos, os humildes. Porque ser humilde é muito difícil. Ser humilde, alguém que está passando uma mensagem para mim, eu não consegui ainda desligar. Peraí, porque só. É que esse meu celular, ele caiu no chão, me estraçalhou tudo. Rapaz. Tive que trocar uma porção de coisa. Antes eu tivesse comprado outro. Mas agora eu vou desligá-lo. Não, fica à vontade. Pronto. Acabei de desligar. Agora eu não falo mais. Então, os humildes, a humildade, é muito difícil ser humano abraçá-la. Porque, às vezes, conosco acontece isso. O cara chega e fala assim para você, você faz um sacrifício, aconteceu isso comigo há pouco tempo, você faz um sacrifício para comprar um carro melhor, né? Ou uma roupa melhor. E aí você tá vestido assim com uma roupa bonita e tal, aí chega um cara e fala assim para você, pô, que brega, hein, Toninho? Que brega, né? Aí você olha pro cara e fala, pô, eu gastei maior dinheiro nessa roupa e como é que o cara vem falar um negócio desse? Aí você perde a sua humildade. Se deixa a humildade de lá, porque o seu orgulho, a sua vaidade, o seu personalismo está falando mais alto. Entendeu? Ao invés de você falar assim, era a única que eu podia comprar com humildade. Sim. Porque aí o cara ia entender, pô, o cara é humilde mesmo, hein? Pô, o cara comprou essa roupa feia pra caramba aí, né? Mas é bonita pra ele. E o cara ainda acha bonita, caramba, isso é ser humilde. Jesus era humilde. Até mesmo reconhecendo a nossa limitação, nossa inferioridade, né? Porque às vezes a gente avança um pouco numa determinada área da nossa vida e a gente pode acabar acreditando que estamos acima, né, dos outros por conta disso, né? É o personalismo funcionando. Se nós pudéssemos entender, ou melhor, até ouvir aquela pessoa que vem trazer a nós um conselho, ou uma opinião, né? A gente deixar a nossa opinião de lado e prestar atenção na opinião que ele está nos falando. Como nós falamos no início, a gente ouvia a pessoa e seguia aquela pessoa. Não. Entendeu? Então, a gente ouve. Se a opinião dele não for a nossa, né? Deixa ele falar, tudo bem. Com humildade, sem menosprezar o nosso semelhante, sem agredi-lo. Então, isso é humildade. Então, o bem-aventurado dos humildes, Jesus quis dizer aquilo. Porque todos aqueles que estavam com ele eram humildes, porque estavam ouvindo Jesus. Aí eu fico imaginando Jesus no alto daquele monte, né, sem nenhuma tecnologia, falando para milhares de pessoas, com aquela voz meiga, sublime, suave, e todos ouviram Jesus falar. Impressionante, né? Então, eu lembro dessa situação de Jesus no monte, falando para as pessoas, e todo mundo ouvindo, e às vezes você está falando no próprio centro espírita, porque eu falo em centro espírita e vejo as pessoas na minha frente, né? E às vezes eu procuro até mudar um pouquinho o rumo da conversa para despertar alguém, né? Às vezes a gente vê a gente dormindo, a gente conversando no celular, sabe? Então, e a gente lembra do Sermão do Monte que todos estavam ouvindo, todos. Tem um documentário falando do Eurípides Barzanufo, que o pessoal lá dizia que quando ele ia falar, que ele estava falando ali, o quarteirão todo ouvia, pessoas distantes ouviam e não tinha nenhuma tecnologia, né? Era algum efeito ali.
de uma mediunidade ali que a gente pode compreender que talvez ocorreu de forma similar ali com Jesus, né? O Eurípides tem até uma história dele aqui que eu peguei. O Eurípides era fantástico, né? Nós conhecemos o local onde as sobrinhas dele, né? Em Sacramento. Acho que é Sacramento ou Uberaba, eu não lembro a cidade. Nas nossas excursões passavam também por lá. E de manhã fazia-se o evangelho, a água, não era nem água, era chá, servida em xícaras, e por uma porção de pessoas, não era para uma só não, né? E eu acho que é Ergorina, é Ergorina, a sobrinha dele, é isso, né? E nós vivenciávamos a história dele com elas, né? E certa feita elas falaram que uma vez ele estava dando aula, ele dava aula sempre no meio da natureza, baixo de árvores, etc, né? E aí ele estava dando uma aula, daqui a pouco ele adormeceu na cadeira. Aí o pessoal pensou que ele estava se sentindo mal, ia ver alguma coisa. Aí um dos alunos falou assim, não, deixa. Ele não está aqui não, ele foi fazer alguma coisa. E ele ia fazer partos em outros locais, que ele era chamado pelos espíritos. E ele se apresentava como tivesse normal. Fazia como se tivesse encarnado, mas o corpo estava num lugar. Tem um nome que é bicorporiedade. Bicorporiedade. Entendeu? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.